Imagina você crescer assistindo um filme, adorar aquele personagem e anos depois descobrir que o ator odiou fazer aquilo. Pois é, mesmo ganhando muito dinheiro, alguns atores se arrependem tanto de seus papéis que, caso eles pudessem voltar no tempo, recusariam na hora. E olha, os motivos são vários, alguns por questões éticas, outros porque a experiência foi traumática e até quem se sinta envergonhado do próprio trabalho. Fala galera, meu nome é Luana e se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e também se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar de 10 atores que recusaram papéis famosos. Começando com a atriz Jessica Alba, em Quarteto Fantástico. Ela fazia a personagem Sue Storm e, embora ela guarde boas lembranças da personagem, teve uma cena específica que marcou ela de forma muito negativa. Essa cena acontece em uma ponte onde ela precisou ficar sem roupa e isso incomodou muito a atriz. Ela chegou a dizer: foi muito humilhante na vida real. Cresci em uma família bastante conservadora e sou uma pessoa bem modesta. Fiquei com medo daquela cena por semanas. Ainda tenho muito trauma daqueles dias. Então, apesar de gostar da personagem, também gostar do filme, essa cena em específico deixou ela com muitos traumas. Traumas esses que ela carrega até hoje. Outro ator da nossa lista é o Jason Momoa em Conan o Bárbaro de 2011. Ele falou que ele já participou de muitas obras que não deram certo, obras que não prestavam, e com certeza Conan o Bárbaro foi um deles. O filme foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 63 milhões contra um orçamento de 90 milhões, e levou o ator para uma imagem no qual ele tenta ir contra. Ele chegou a dizer: tem sido difícil porque as pessoas sempre pensam que eu sou apenas esse cara que interpreta personagens machistas, mas eu quero emocionar, quero algo novo. Ou seja, o problema em si, para o Jason Momoa, na verdade, foi a imagem que esse personagem traria para ele. E no final, essa experiência foi bastante frustrante para o ator. O terceiro da nossa lista é o ator Ed Redmayne. Ele é conhecido por filmes como A Teoria de Tudo, Animais Fantásticos e também O Enfermeiro da Noite. O filme que foi frustrante para ele foi A Garota Dinamarquesa, de 2015. Nesse filme ele interpreta uma personagem trans, a Lily Elbe, e esse filme até mesmo chegou a ser indicado ao Oscar. Mas anos depois, em entrevista a um jornal, ele se posicionou de forma bem diferente. Ele chegou a dizer que fez com as melhores intenções, mas acredita que foi um erro, que não aceitaria o papel se fosse agora. O filme na época foi bastante criticado por escalar um ator cisgênero para o papel, e o ator ele conseguiu ver isso anos depois também. Ele conseguiu fazer essa análise de que realmente precisaria para aquele papel ser escalado uma pessoa que realmente fosse uma pessoa trans. Então, nesse caso, eu acredito que o ator ele goste do filme, né? Porque o Garota Dinamarquesa mostra uma história muito interessante, uma visão muito interessante de uma personagem trans. Porém, a escolha do elenco, a escolha do Ed para esse filme foi um pouco equivocada. Em O Espetacular Homem-Aranha, a atriz Sally Field também demonstrou um pouco de descontentamento com a personagem que ela fez. Em entrevista ao radialista Howard Stern, ela disse: não particularmente, não é o meu tipo preferido de filme. É muito difícil achar um personagem tridimensional no gênero. O problema dela, nesse caso, não é que ela ache a personagem ruim, porém ela não está acostumada com esse tipo de trabalho. Mas por que ela aceitou, então, fazer essa personagem? Na verdade, né, eu fiz algumas pesquisas e a atriz Sally Field ela aceitou fazer a Tia May porque uma amiga dela, a Laura Zinsky, ela era produtora do filme na época. E era a última produção, né, o último filme que essa amiga dela faria. Então, assim como uma forma de consideração pela amiga e também pela amizade que elas tinham, ela aceitou fazer o filme, né, já que era o último filme que a amiga dela iria produzir. Temos também na nossa lista o ator Ryan Reynolds, que fez Lanterna Verde em 2011. Ele não só se arrepende do filme, como ele admitiu abertamente que odiou a experiência. Ele ficou até feliz quando o longa, né, o filme, ele foi um fracasso de crítica e bilheteria, que assim ele não precisaria fazer mais uma sequência e mais filmes. Durante as filmagens, ele até mesmo chegou a brigar com o diretor do filme, porque o diretor, o Martin Campbell, queria o Bradley Cooper do papel principal, no caso do Lanterna Verde. Mas o estúdio acabou contratando o Ryan Reynolds. Isso acabou criando um clima péssimo lá no set, com o diretor criticando bastante a performance
performance do Ryan. Ele falou também que essa experiência foi tão desagradável para ele que ele temia, né, ele tinha medo que ele fosse repetir essa experiência outra vez. O sexto ator, na verdade, a atriz, é a Kate Winslet em Titanic, de 1997. Ela fez esse filme quando ela tinha apenas 21 anos e a visão que ela tem sobre o filme é bastante autocrítica sobre a sua performance. Em entrevista, em 2012, ela foi bem honesta e disse que o que incomoda nela é o próprio sotaque, né, o sotaque americano que ela faz, e que ela não consegue nem ao menos se ouvir. Ela também confessou que ela mudaria todas as cenas se ela pudesse. Ela simplesmente não consegue nem ao menos assistir o filme. Sobre isso, eu acho que os atores eles tendem a ser bastante autocríticos com eles mesmos. Eu já vi muitos casos de atores que não veem as suas séries, não veem os seus filmes. Mas assim, pessoalmente, eu não consigo ver nada de errado nessa performance dela, como a Rose lá em Titanic. Eu não consigo ver nada que possa ter causado esse incômodo nela. Mas eu acho que é uma opinião, né, de cada um. Eu acho que também você pode ter uma opinião diferente da minha. Mas eu acho que foi um bom filme, né, e ela fez também um bom papel. O número 7 da nossa lista é a atriz Gwyneth Paltrow em Amor é Cego, de 2001. Esse filme hoje, ele é bastante criticado, ele é considerado um filme gordofóbico, e o que a Gwyneth fala sobre esse filme é que ela precisou usar uma roupa que simulava obesidade para algumas cenas, e a experiência para ela foi bastante humilhante. Ela disse em uma entrevista que o primeiro dia que ela usou essa roupa, ela atravessou um lobby de um hotel, e que para ela foi muito triste e também bastante perturbador, que ninguém olhava para ela nos olhos por ela ser uma pessoa obesa. Ela também chegou a criticar as roupas da personagem, dizendo que as roupas que foram feitas para a personagem dela eram roupas horríveis, né, que essas roupas que fizeram para ela usar, né, para pessoas obesas não eram roupas muito bonitas. Ela também chegou a afirmar que se fosse oferecido novamente para ela, obviamente que ela recusaria e que ela se sente decepcionada com esse personagem que ela interpretou. Outra atriz que não gostou nada do personagem que fez foi a Kristen Stewart, a nossa Bella de Crepúsculo, porém o filme que ela não gostou de participar foi As Panteras, o remake de 2019. Ela até mesmo chegou a comparar o remake com a versão original, estrelada pela Cameron Diaz, pela Lucy Liu e também pela Drew Barrymore. Ela disse: honestamente, as 3 atrizes anteriores, você não pode tocar nisso. Eu adoro aquele filme. O remake foi mal recebido pelo público e a atriz, ela concorda com essa crítica, ela acredita que a versão original é muito melhor, né, que é uma versão assim intocável. Eu vi também em algumas entrevistas que ela disse que ela tentou fazer algo significativo, que ela tentou fazer um bom papel. Só que para ela, sim, a experiência foi bastante frustrante. No penúltimo lugar da nossa lista, nós temos a atriz Viola Davis em Histórias Cruzadas, de 2011. O filme faturou mais de 200 milhões, rendeu um Oscar para Octavia Spencer e foi muito popular também. Mas a Viola tem uma visão bem crítica sobre ele. Ela falou, na verdade ela falou que ela sentiu que a voz das empregadas não foi ouvida, que ela tentou fazer um papel, ela tentou fazer que o filme fosse uma coisa que não poderia. Em 2020, ela foi mais direta na Vanity Fair, dizendo que o filme foi criado a partir de um filtro e feito para atender a um público branco. A Viola também fala que ela sente que uma parte dela parece ter traído ela mesma e também ter traído seu povo, porque ela acredita que estava em um filme que não estava pronto para contar toda a verdade. Bom, e esse parece mais um daqueles casos de arrependimento que é voltado para a representação e a narrativa que foi contado dentro do filme. Fechando a nossa lista, nós temos a atriz Jennifer Lawrence em o filme Passageiro, de 2016. O filme mostra um homem, interpretado pelo Chris Pratt, que acorda uma mulher, a Jennifer Lawrence, 90 anos antes do destino final de uma viagem espacial. Só porque ele estava se sentindo sozinho, sentia que ele precisava de uma companhia, e acaba condenando a personagem que a Jennifer Lawrence faz a passar o resto da vida presa com ele na nave. O filme foi criticado por algumas pessoas, também pela crítica, que falaram que ele envolvia algumas coisas um pouco machistas, que envolviam também controle emocional e também a síndrome de Estocolmo. A Jennifer admitiu em uma entrevista, abre aspas, fiquei decepcionado comigo mesma por não ter percebido isso. Achei o roteiro lindo e que era uma história de amor profunda, complicada, mas tinham coisas que eu gostaria de ter pensado mais a fundo antes de embarcar no projeto. Então, assim, só para deixar claro, não é que ela sente vergonha do filme. Na verdade, ela reconhece que é um bom filme, mas que ela deveria ter analisado essas questões morais antes de aceitar o papel, né, antes dela embarcar nesse projeto.
Bom, e assim a gente fecha a nossa lista. Qual te surpreendeu mais? Ou teve algum ator que acabou faltando aqui na nossa lista? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa um like aqui para me ajudar. Se inscreve no canal que tá vindo muito conteúdo por aí. E também me segue nas outras redes sociais, @LuanaDesante.